Hello and welcome to one more English lesson again, right? Okay, so I'm gonna give you some information for you, okay, if you are watching me. Number one, okay, check it out now on your Kiwify app, ok? Ou seja, olha no seu Kiwify app, ok? Ali na live lesson, do conteúdo, ok? Tem o PDF, né? O que é o PDF? É o material que a gente vai usar hoje, ok? Eu acabei de colocar, tá bom? Então, olha direitinho, olha com cuidado, né? Faz download dele e daí a gente vai começar a aula, tá bom? Então, I'm gonna give you, some time to do that, okay? Just, and then of course, I'm gonna talk to you. So, how are you? Are you good today? Great. Okay, so enjoy the lesson. Download the paper, yeah? Or if you want it, you can do this right now, okay? And then let's go on, right? So, see you and let's go to the lesson. Enjoy. Hello and welcome to one more English lesson. Okay, so today we are gonna work on something a little bit different. Today we don't have science lesson. We have EIKEN preparation for Brazilian students, okay? So today's topic is focused on Brazilian students. Why I say that? Why I say Brazilian students? Because something that I don't know if you know, I don't know if you understand that EIKEN, it's a Japanese English test. What I mean by that? I mean that the test itself, it's gonna have some Japanese writings on that. You know, like the enunciation. Teacher, I don't know what is enunciation. O enunciado. It's in Japanese, right? So, I mean, so if you don't know Japanese, it might be a little bit difficult, right? So, of course, that's why I'm gonna make a description. I'm gonna read some things in Portuguese, and we're gonna take a look on the test itself. So today it's only the introduction, okay? So today is only for you to get an idea of how is that, and of course I'm gonna leave you some exercises. So good luck to you on today's lesson. Boa sorte, and let's take a look on that. Okay, so the first thing that I'm gonna do, I'm gonna read a simple description. In English we say a summary, or short version of what is EIKEN. So of course let's go on that. I'm gonna share my screen with you. So here is the EIKEN thing, okay, and I'm gonna make myself appear. Hi, I'm here, and I'm gonna change to Portuguese right now, right? Because the paper is in Portuguese. So, EIKEN. Então, me siga. Eu vou fazer a leitura e vocês vão me acompanhando. O exame de inglês EIKEN é um dos testes de proficiência em inglês mais famosos e populares do Japão, né? Aqui no Japão. Ele é organizado pela EIKEN Foundation of Japan, uma organização sem fins lucrativos que promove o ensino e a aprendizagem da língua inglesa no país. Muito bem. Aí a gente tem o exame EIKEN é dividido em 7 níveis, que vão do 5, o mais básico, ao 1, o mais avançado. Mas aí você fala, mas peraí, é de 1 a 5 e são 7? Como assim, né? Lógico que a gente tem como se fosse, né? Tem ali o número 5, então tem 5, tem 4, é como se fosse 4.2, 4.1, então tem algumas divisões ali entre os números, né? Por exemplo, vamos supor, o nível 3 vai ter 3, o pre-3 e o tree. Por isso que ele dá no final da 7, tá bom? Cada nível avalia as 4 habilidades linguísticas: compreensão auditiva, compreensão de leitura, expressão oral e expressão escrita, né? O exame é realizado 4 vezes por ano, em fevereiro, junho, outubro e dezembro. Essas são as datas, né, oficiais. Obviamente que, dependendo, né, da época, dependendo do que está acontecendo aí, pode ser que altere um pouquinho, né, as datas do EIKEN, mas em geral são essas 4, tá bom? Então, vamos prosseguir. O formato e a duração do exame variam de acordo com o nível. Por exemplo, o nível 5, que é o primeiro, né? É o mais fácil, é como se fosse o Enugo do japonês, né? Consiste em uma prova escrita de 40 minutos e uma entrevista oral de 8 minutos. Ou seja, a gente tem uma prova escrita e tem uma entrevista, né? Claro, né, que na prática que nós iremos fazer, a gente vai ver que tem a parte, né, de a compreensão auditiva também. Tem o listening, que a gente fala em inglês, tá bom? Mas é só para você ter uma noção, né? O nível 4 tem uma prova escrita de 60 minutos e uma entrevista oral de 10 minutos.
O nível 3 tem uma prova escrita de 80 minutos e uma entrevista oral de 12 minutos. E o nível pré-2, que eu falei para você antes, né? Tem uma prova escrita de 100 minutos e uma entrevista oral de 14 minutos. O nível 2 tem uma prova escrita de 120 minutos e uma entrevista oral de 15 minutos. E o nível pré-1 tem uma prova escrita de 140 minutos e uma entrevista oral de 20 minutos. O nível 1, que é o mais alto, né, tem uma prova escrita de 160 minutos. Né? Vamos ver, cada 1 hora é 60 minutos, 120. Então 2 horas e pouco, né? 2 horas e 40 minutos. E uma entrevista oral de 25 minutos, ou seja, 25 minutos ali na conversação, tá bom? Seguindo, vamos lá. O exame EIKEN, né, é reconhecido por diversas instituições educacionais e profissionais no Japão e no exterior. Ele pode ser usado para ingressar em escolas, universidades, programas de intercâmbios, bolsas de estudo, empregos, certificações e outros fins. Além disso, o exame EIKEN oferece materiais de estudo e apoio para os candidatos e professores que desejam melhorar suas habilidades em inglês. O exame EIKEN é uma ótima oportunidade para quem quer comprovar o seu nível de inglês e alcançar seus objetivos pessoais, acadêmicos ou profissionais. Se você tem interesse em fazer o exame EIKEN, visite o site oficial da EIKEN Foundation of Japan, que é esse, né? https://www.eiken.org.jp. EIKEN, né? /EIKEN/IN de inglês. Para saber mais informações sobre as datas, os locais, as taxas e inscrições, os resultados e os recursos disponíveis, né? Então, o que a gente entende aqui nessa primeira parte, né? Então, a gente tem um website que a gente vai conseguir acesso aí a materiais, né? Gratuitos para você praticar, tanto na parte de ouvir, a gente tem até, né, eu verifiquei, eu fiz uma análise anteriormente, eu vi que tem até uma parte ali de um speaking, né? De um robozinho ali, que dá para você assistir como seria o speaking, né? Mas qual que é o ponto? O EIKEN, ela é totalmente, né, o enunciado, as explicações ali, né, é em japonês, né? Okay. Lógico, o teste, como é teste de inglês, vai estar em inglês. O listening, né, tem uma parte de explicação em japonês e outra em inglês, mas o ponto é que tem muito japonês, né, na minha opinião. Mas então, eu vou passar aqui hoje com vocês, então a gente vai ver o formato do teste, eu vou passar todo o teste, e eu fiz a tradução para inglês ali, né, do que está escrito em japonês. Então a gente vai fazer a análise, vai fazer a leitura, e, of course, eu vou trabalhar alguns exercícios, vou deixar alguns exercícios para casa, né, para vocês fazerem. E daí, só para a gente ter essa primeira análise sobre o que é o EIKEN, ok? Então, né, eu vou deixar esses papéis também, esses PDFs aqui, vou deixar para você fazer download aí direto na plataforma, tá bom? E qualquer coisa, é só me chamar. Então, vamos lá, vamos para o que interessa. Muito bem, aqui estamos. Aqui a gente tem, né, a primeira folha do EIKEN. Então, você bate o olho e você já vê. Caramba, é tudo em japonês, né? Né? Ou seja, mas lógico, não se assuste, tá bom? Não fala, meu Deus, como é que eu vou fazer agora, né? Não se preocupe com isso. Ou seja, né? E agora? Não se preocupe, eu digo porque dentro do assim, o sistema do teste, né? Dá pra gente memorizar com bastante facilidade, mesmo para quem não entende a língua japonesa, tá bom? Até porque o que importa os exercícios em si, né? São todos em inglês. Inclusive, né, a parte do listening, a parte da compreensão auditiva. Bom, então, na hora da compreensão auditiva, você vai ouvir uma versão em japonês, mas vai ter uma versão em inglês também. Eu falo que eu fiz a verificação. A única dificuldade que eu acho que um aluno que não domina a língua japonesa vai encontrar é que o enunciado da parte escrita de alguns dos exercícios ali, eles estão todos em japonês. Então, pode ser que se você não... O que tem que fazer aqui, né? Mas como é um exame padrão, o que eu quero dizer padrão? Quer dizer que toda vez vai ser igual. Então, dá pra gente pegar a explicação dele, né? Dá pra você memorizar ali a estrutura do teste. Então, não há problema, tá bom? Então, não se preocupe, a princípio, com o problema do japonês. É só a gente memorizar a estrutura do teste, o que precisa fazer em cada parte. Se você souber fazer isso, o teste dá pra fazer tranquilo. Mas vamos dar uma olhada, tá bom? Lógico, é só aquela primeira folha que é muito japonês, assustador, tá bom? Depois não é tanto. Vamos lá, então. Bom, essa é a primeira folha, né? Então, aqui a gente tem a entrada, tem um espaçozinho ali embaixo, né? Que provavelmente é para pôr o nome, né? Deixa eu ver o que está escrito ali. Jibuno gakou ya dantai nado
Opa, eu não tô enxergando é nada aqui. Deixa eu ver se eu gastar o meu Nihongo. Deixa eu ver aqui. Dantai nado. Deixa eu ver aqui. Jungaiju. Não, teu. Jungaiju. Deshoken suru. Baai no miki. Miki nyo shite kudasai. それで、OK. Go, 自分 Go to ansho bango. Muito bem, tem um password aqui. Tem algumas informações. Eu peço até desculpa pelo meu hiragana de criança de Kodomo, né? Mas, muito bem. Então vamos analisar. Então essa é a primeira folha, tá bom? Isso aqui, o que está escrito aqui hoje, eu não vou fazer a tradução, não hoje. Isso aqui eu vou deixar uma aula específica, né, para explicar sobre o EIKEN, mas hoje eu só vou dar aquela passada rapidamente, tá bom? Então vamos lá. Eu deixei aqui, né, aparecendo duas folhas. Eu vou diminuir, deixar uma folha individual para cada, tá bom? Então eu vou aumentar um pouquinho, né? Vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Então, a gente tem aqui, né, uma breve explicação nessa parte de cima. Deixa eu pegar aqui, né? Ok. Então, uma breve explicação. Então, eu não vou ler tudo, tá bom? Porque não importa essa parte aqui. Isso aqui é só o guia de como você deve preencher a folha de respostas. Ok? A folha de resposta é como qualquer teste. Você vai ter uma folha ali com o número da pergunta, uma resposta. Você, né, verifica ali no teu papel, na tua prova, essa aqui. Você pega a gente chama de answer sheet, né? A folha de respostas, e você marca o correspondente. Igual a gente consegue ver aqui, ó. Desculpa, vamos voltar um pouquinho. Igual você consegue verificar nessa parte aqui, ó. Deixa eu tirar meu rosto aqui. Aqui é onde eu estou rabiscando. Consegue? Muito bem. Então, isso aqui não tem segredo, né? Mais ou menos aqui. Kotae no kinyo maku no shikata. Kotae wo kono mondai sashi ni sashi ni kinyo shite mo saiten saremasen. 必ず回答用紙、マークシートの欄を潰してください, né? Então, é marcar, né? Muito bem. Esse é meu Nihongo de criança, mas vamos lá. Seguindo, então vamos lá. Então aqui, esse aqui, por isso que eu falei para vocês a primeira parte. Esse aqui é um enunciado. Deixa eu diminuir o meu rosto aqui que tá pegando muito, tá bom? Ó, a prova começa aqui, né? A prova começa aqui nessa parte. Então, esse aqui é o primeiro enunciado. A primeira parte do teste, tá bom? Só pra gente saber, é escrita, né? Então, a primeira parte é responder. Você vai ter perguntas, a gramática, né? Perguntas e respostas, tá bom? Então, eu fiz a tradução em inglês, então me acompanhe aqui. Vamos lá. Olha o que está escrito aqui, então, né? Em Nihongo tá aqui, né? Tsugi no ichi kara 15 made no nani nani ni ireru no ni motomoto, ごめんなさい。motomo teki 切なものを1234の中から一つ選ぶ。その番号の枕を乗り潰しなさい. Muito bem, né? Então, tranquilo até aqui. Deixa eu só confirmar se eu não estou lendo errado, né? O Miritsubu, deixa eu ver como é que fala. Mi em hiragana. Deixa eu ver se eu não estou colocando no em hiragana. Deixa eu ver se eu não estou colocando a coisa errada aqui para vocês. Né? Esse aqui é nu mesmo, né? O nuri. Muito bem. Então, o que é isso em inglês? Choose the most appropriate one from 1, 2, 3, and 4 to fill in the blanks. From 1 to 15. And fill in the corresponding number column. So, easier, vai? Choose the most appropriate. Você vai escolher o mais apropriado de 1, 2, 3, 4. Como assim, teacher? 1, 2, 3, 4. Aqui. Tem 1, 2, 3, 4. Ok? Para o blank space. Teacher, I don't know what is blank space. É o espaço em branco. Ok? And, of course, fill the corresponding number column. E aí você vai ter o answer sheet. Você coloca aqui. Lógico, pode responder na folha também, né? Então, example. Vamos lá. Jill, nananana,
in a band with her friends. So of course, if you want to do that test, if you want to do good on that, you have to understand English. That's obvious, okay? Remember, this test here, in my opinion, is very easy. Why? Because it's number 5. I mean, it's an easy one. So I think you can do that with no problem, okay? But anyway, so do na 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 in a band with her friends. So think, yeah, let's use our mind. Let's use our atama, right? Vamos usar a nossa cabeça, okay? Então, Jill na 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 in a band with her friends. Band is related to music. Banda é relacionado com música. Então, what are my options? Puts, paints, sings, speaks. Então, Jill faz alguma coisa na banda com os amigos. Let's use our mind. O que a gente faz numa banda? Eu put. O que é put, teacher? Colocar. Put. Paint, pintar. Sings, cantar. Speaks, falar. O que eu faço em uma banda, normal? It's obvious, right? A gente vai responder pela lógica. If it's a band is related to music, of course, the answer is going to be 3, sing. So, of course, what do? 3, okay? Sing. So, you take a note, you mark it, you write it down, ok? Você escreve isso aí. Seja direto no teste ou no answer sheet, na folha de respostas lá, mas that is the point, okay? And all of them here, okay, they are the same. They follow the same structure, okay? So let's go to number 2. Oh, your picture is very, no, Linda, I like it very much. And then B, Linda answers, thank you, Miss Wilson. So, oh, your picture is very, I'm talking about a picture, okay? What is a picture? É uma foto. So, your picture is very what? Nice, tall, sorry, young. What word I can use to describe a picture? Que palavra aqui, por óbvio, eu iria usar para descrever uma picture? Com certeza não é tall, nem sorry, nem young, right? So, of course, nice, right? So, answer here in number 1. Are you getting? This is the way that we do this part, this first part. So, sorry. So, what you should do, you should continue. So, number 4, number 5, okay? And then so on. So, you do this first paper is all the same, okay? So, please, you, student, do this for me as a homework, okay? So, you complete from 1 to, we have more, yeah? But this is homework. The first page, homework, right? You do the test and then you send me the answers. No problem? So thank you. Let's go to the next part. Let's go to, let me organize here. Okay, now I'm gonna move to the next picture. Okay, let's go, it's the same thing, right? So you can see here, yeah, it's the continuation. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. So please, all of them you can do for me for homework. But let's see here, what do we have here? Number 8, right? I play soccer, school on Sundays. I play soccer where? School on Sundays. So normally, is it at, of, out, or down? So here, you can see that we are talking about prepositions, right? Okay. So here the conversation is about prepositions. So I'm gonna write here, yeah, preposition. Okay. So what preposition I use with school? I play soccer what? At school, of school, out school, down school. I mean, not so difficult, right? So what is the answer? Tell me that. What do you think? Okay, so and then you continue up to 15, right? So you do the same up to 15. Okay, so you complete that for me. This is also homework. Okay, this is practicing for us to correct. No problem? Easy? I guess so, right? So please do that for me, like on your paper. Okay, this is a homework, and then when you finish, you send me that. Okay, so let's continue. Let me get back here to myself, and I'm gonna go to the next page. Okay, the next one, okay, it's still writing part, ainda o writing part, but now, yeah, what we're gonna do here, it's like a little bit different exercise. So
follow me. So let's see what we have here, okay? So this is the part 2 of the writing. Let me put my hand here a little bit, okay? So let's see. Number 2, grade 5. So I'm gonna start in Japanese, right? So let's see if I can read that. Okay, so 次の16から20までの会話について、何々 So you put the answer. に入れるのに、最も適切なものを1、2、3、4の中から一つ選ぶ。その番号の幕欄を、ごめんなさい、幕欄を乗りつぶしな、乗りつぶしなさい。So, I mean, it's very similar to the other one. Yeah, it's very similar to the explanation that we had on the exercise before. But, of course, this exercise, it's a little bit different. So, let's see. For the conversation from 16 to 20, yeah, this is the translation, right? Okay. Choose the most appropriate one from 1, 2, 3, and 4 to fill in the blanks. And fill in the corresponding number column. So what is that? Para as conversações do 16 ao 20, você vai escolher o mais apropriado de 1 ao 4 e completar a área em branco. É bem parecido, né? A diferença aqui, né? It's a conversation. For all of this, we have like a girl and a boy. Okay, can you see that? We have a girl and a boy, and then we have to put like the answer. What is the best answer for that? So this is the second part of the writing. Are you getting that? I hope so, right? So let's read. Let's take a look on that. Number 1. The girl says, "Bye-bye, Mike." So normally the boy would say what? "I'm fine. Good morning. See you." Or "me too." Remember, the girl says, "Bye, Mike." Bye is a bye-bye word, okay? Bye is like a sayonara, bye-bye, yeah? É uma palavra de despedida. Então, logically, normally, né? De forma lógica, normalmente, o que uma pessoa diria? Como que eu responderia? Se alguém falar tchau pra mim, eu falaria, eu estou bem? Falaria bom dia? Falaria até mais, see you? Or me too? Eu também. Bye-bye, eu também. Não, né? Of course, é até mais, né? So, in English, see you. Okay, of course, number 2. Are you getting? This is the structure. Not so difficult. Not so difficult. Let's do one more. 17. This is my new dress. Oh, this is the girl 1 says, yeah? We have here girl 1. This is my new dress. And then the girl 2 would say, what she would say, o que ela diria? I can, too. At the party. It's beautiful. For my birthday. Which one? This is my new dress. Oh, what the girl 2 would say. I think it's obvious, right? Easy. Of course, it's beautiful. But teacher, maybe it could be for my birthday. No, of course not. The girl 1 said it's my new dress, yeah? So the girl 2 would say, oh, that's cool, yeah? For my birthday would be very strange, right? Se ela falasse para o meu, né, aniversário seria muito esquisito, porque a outra falou é meu, né? Alright, is it clear? I guess so, right? I guess there is no really secret here, right? So let's continue, okay? And then number 18, right, is the same. So you see, we follow the same structure. Here it's a mother and a girl, boy 1 and boy 2. So be careful, right, with the characters of the conversation, like here, okay? So you do the same. Again, this part, try to do by yourself, okay? Try to do that by yourself, and let's see if we can do that correctly, okay? So, thank you. Let's go on. Next to 1, let me get back here to you. So, you see, this is the first part. This is the writing part, yeah? Let me go to the next part of that. The next part, it's a little bit big. But anyway, let's take a look on that, right? In this part here, okay, I'm gonna just make myself disappear a little, okay, just to make it easy for you to see the paper, right? So follow me here, okay? So remember, this is the third part
Okay, so is the next part. And we have this big sentence in Japanese. Let's see. 次の21から25までの日本文の意味を表すすよ表すように、1から4までを並べ替えて、ね、probably you put the answer there の中に入れなさい。ね、入れなさい。そして1番のと3番の、ごめんなさい、のじゃなくて、3番目に車、ね、車の、最も適切な組み合わせを1234の中から一つ選ぶ。その番号の枕を塗りつぶしなさい。ただし、スペースがあるの中では、文のはじめに黒語も小文字になっています。Wow, that's a big sentence in Japanese, right? Okay, so of course, let's get the English easy version of that. This is the English version, okay? So I guess it's possible to see. I put here, yeah, like a little bit small because, come on, it's it's a lot of words. So follow me. Organize 1 to 4 in the blanks so that the meaning of the Japanese sentence from 21 to 25 is expressed. Then choose the most appropriate combination from 1, 2, 3, and 4 for the items that come in the first and third columns and fill in the corresponding number column. Note that in the little space, the words at the beginning of a sentence are also in lowercase letters. Lowercase, if you don't know, lowercase means, né, a letra minúscula. O que nós temos aqui então? Vamos lá. Organize de 1 a 4, né, os espaços em branco, de uma maneira que o significado da palavra, né, da sentença em japonês, do 21 até o 25, seja expressado. Então, escolha, né, a combinação aí mais apropriada, de 1 até 4, para os itens, que vai vir, né, da primeira e até a terceira coluna. E complete. Note que, né, nesse espacinho, né, entre parênteses, as palavras no começo da sentença também estão com letra minúscula. O que quer dizer? Quer dizer que não é porque tá tudo letra minúscula, né? Às vezes, quando a gente vai ver o início de uma sentença, tá lá letra maiúscula. Então, eu já sei qual que é, mas não é bem assim, ok? Então, vamos lá, vamos entender. Deixa eu voltar aqui para vocês. Ok. Vamos entender o que está acontecendo aqui, né? Então, dá uma olhadinha nessa primeira aqui. Olha o point aqui. Tem uma frase em japonês. Olha só. Né? Para isso, você tem que ler pelo menos hiragana e katakana aqui, né? Então, vamos lá. Watashi wa maiban 8時間寝ます。ね、8時間寝ます。Então, 私は毎晩8時間寝ます。寝ます sleep, ね、8時間、ね、8, of course, 8 hours. 毎晩 what is that? Of course, every night, right? So, basically, the point here is the Japanese sentence is written here. So we have to get this Japanese sentence and translate that to the English version, right? Okay, so what are you gonna do? Okay, so if you read, yeah? Se você entender japonês, você vai ver. Watashi wa maiban 8時間寝ます, né? So what is that in, for example, first for you, Brazilian student, in Portuguese, né? Ou seja, toda noite, eu durmo aí 8 horas. The sentence begins here. What is the first one? I, right? So what I would say in English, I sleep. So sleep is number 1. So number 1 here, okay? I sleep. So just to make it easy to get, okay, I'm gonna write it. Okay, so I sleep. Oh, no. Okay, I sleep, so this is correct. For 8
Yeah, I think that's the best one. Hours every night. So I think this is the option, right? So now we have the answers. Can you see here? We have like sleep for 8 hours. We know this is the correct answer, right? So what do we have to do here? Now I'm gonna say that in English first, and then secondly, I'm gonna say that in Portuguese. Okay, so remember, here we have, I'm gonna change the color just to make it like different, okay? And I'm gonna use this one here. Okay, so follow me. So here we have the options. Okay, so we complete. That's the first thing. We complete here. Complete, complete, complete. This is the correct sentence. And then here we have, okay, on option 1, the numbers that should be put on the first and the third. Como é que eu sei in the first and the third? Porque aqui fala, né? In the first and the third columns, right? Remember that? Okay? So, the numbers that should be here. Qual numbers que ficou aqui então? Pela nossa ordem que nós fizemos aqui foi sleep. Sleep é o number 1. In a third, caiu 8. O 8 é o number 4, right? Então, qual dessas options aqui? Option 1, option 2, option 3 ou option 4? Qual dessas que tem a combinação de que no primeiro é o número 1 e no terceiro é o número 4? É a option 4. Ó, por quê? Aonde tem que ser, né, completado? Aonde a gente tem que completar? Aqui, onde está esse kanji, right? É aqui que importa as palavras. Lógico, a gente completa porque a gente sabe a frase em inglês, mas aqui que tem que completar. E quando você completa, você fala, aqui vai tal palavra, e ali vai outra. Então, a única que bate essa sequência aqui no primeiro, onde está aqui, é o número 1. E no terceiro caiu o número 4. Como é que eu sei que esse é o número 1 e o número 4? Por que o sleep é o número 1 e o 8 é o número 4? E ele caiu aqui e caiu aqui. Então, a única ordem certa é essa. Então, a answer é 4. Right? Complicated exercise, right? A little bit, but the secret here is you get the way. O segredo aqui é você pegar a manha. Então vamos fazer mais um. Let's get that, okay? So, let's see 22. Again, we have a sentence. Can you see that? So let's read. Kyashi hato. Let me see. No, ごめんなさい。Kyashi wa doko de テニスをしますか? So, キャッシュ. Oh my god. キャッシュは seria café in English, okay? So, here, キャッシュはどこでテニスをしますか? So, if you understand Japanese, you know that. Esse aqui é aonde a café é onde que ela pratica, né? Aí é onde ela joga o tênis, ok? Então, muito bem. Again, let's go. Teacher, aonde eu tenho que achar, onde eu tenho que saber qual palavra em inglês vai entrar? No number 1 e no number 3. Se você souber qual word que vai entrar, da onde? Se é o does, se é o where, se é o cafe, se é o play. Se você souber responder qual dessas palavras vai no box 1 e no box 2, já era. Você matou, entendeu? Mas lógico que a gente vai tentar. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Então, montar esse aqui. Keshi wa doko de tenisu wo shimasu ka? Então, como a gente fala isso em inglês? Where does Kathy play tennis? Only that. Então, vamos completar? Só para, né, para ficar clear. Então, vamos lá. Então, let's do it with me. Então, in English, it would be where does... Por que é assim? Porque é assim que faz a pergunta corretamente em inglês. Kathy... Tem que saber gramática, né? Ok? Café. Play. Tennis. And then answer here. So, where does Café play tennis? Essa é a tradução correta de Kashi wa, né? Kafi wa doko de tennis wo shimasu ka? So, let's see. Ok, então. Teacher, só lembrando. O que a gente tem que fazer nesse exercise? Tem que saber qual kotoba, qual word que vai no number 1 e que vai no number 3, right? Let me eliminate that, and that. So let's see. Here, go where. Que number que é o where, teacher? Where é o number 2.
Como é que eu sei? Aqui é o number 2. E no number 3 foi café. Café é o number 3. Here, ok? Então, vamos lá. Option 1, option 2, option 3 e option 4. Qual dessas options tem a sequência de que no primeiro é o 2 e no terceiro é o 3? Vamos ver. 1, 4, no. 4, 2, no. 3, 1, no. 2, 3. Ó, where é o 2 e o café é o 3. Achamos a answer 4. Essa é correct. Did you get it? Did you understand that? Você entendeu? Você entendeu como é que funciona essa parte aqui desse teste? Okay? It's a little bit complicated, but it's okay. It's not impossible, right? So this is the third part of the test. Okay, so of course, what I'm gonna ask you to do is to do that for me. Okay, so like just how can I say that? Analyze that. If you have questions, if you didn't understand yet, ask me that, like, teacher, sorry, I didn't get that. Okay, and then of course I'm gonna help you, of course. Okay, today this is the only, how can I say, this is the only part. I guess this here finishes, give me just a second. Yeah, this finishes the writing part. Okay, so today we are just gonna work on the writing part. Okay, let me get back here. Okay, so as you could see, let me get back here. Give me just a second, right? Yeah. I got it. So, okay, as you can see, let me make it big again here. Wait a minute. Okay, so the writing part, we have four papers actually. Number 1, and then I told you what you have to do. This, and this, and then this is the listening. This is the next, but we are not gonna do that today. So please, our homework, it's up to here. Okay, so do you understand? So this is our first lesson about EIKEN, the introduction. So this lesson is only like, okay, let's get how is that. Okay, so that's it. Okay, for today. Yeah, this is our first lesson. So just take a look on that. Okay, analyze carefully. Again, don't worry. Yeah, like me, especially don't worry about the Japanese because I'm gonna help you with that. Okay, we're gonna learn what is the structure of the test. So even if you don't understand Japanese very well, you know what you have to do. Okay. Of course, next week we're gonna work on the listening part and then so on. So again, if you have questions, if you don't know something, message me. Okay. Thanks a lot for today. Have a very good day and see you next time. And of course, yeah, all these papers, everything is gonna be on your on your QFI app. Okay. So take care. See you soon. Bye bye, guys.